Olá pessoal! Na teleaula de hoje vamos falar sobre o Egito Antigo. Para falar do Egito Antigo eu gostaria de primeiro dar a localização de onde se desenvolveu essa civilização. Estamos falando do continente africano, mais precisamente no nordeste da África. Aqui no nordeste da África corre um rio caudaloso chamado Rio Nilo. Algumas fotos do Rio Nilo para você perceber. O rio ele é composto da parte do delta e depois a parte que o rio continua, como você pode ver na figura, tá certo? Aqui no nordeste da África é o deserto do Saara. Então, qual que é a importância de ter um rio? O deserto ele é um lugar inabitável. Não tem como pessoas, muita gente, formar cidade ali. Mas se tem um rio cortando, esse rio garante a vida naquele lugar. Para Heródoto, um dos primeiros historiadores gregos, o Egito era uma dádiva do Nilo, um presente do Nilo. O que quer dizer? A terra era deserto, para todo lado do deserto. Mas, aonde passava o rio, quando dava enchente, chovia muito, né? As águas subiam, aquilo irrigava a terra com certo humus, e aí quando o rio voltava ao seu leito normal, ao redor, às margens do rio Nilo, aquela terra era ótima para plantar. E aí nada melhor do que um lugar como esse para surgir então uma civilização agrícola como é o Egito. Então, nós estamos falando aí de coisa de 3.500, 3.200 a.C., ali nas margens do rio Nilo, forma-se a civilização do Egito. Porque eles já deixaram textos escritos, inclusive o livro dos mortos, que fala sobre essa religião, mas ainda é um mistério saber vários pontos ali que ao longo da aula a gente vai tocando. Estamos falando de um lugar fascinante. Se você desembarcar no Egito, você vai ficar assim, maravilhado de ver quanta coisa legal, quanta coisa massa, né? Estou falando aqui de grandes edifícios públicos, grandes templos, grandes obras. Eu posso dar como exemplo aqui Karnak, eu posso dar como exemplo aqui Luxor, eu posso dar como exemplo aqui, inclusive, as grandes pirâmides, não é? A pirâmide escalonada, as pirâmides de Gizé, Quéops, Kefren e Miquerinos, a grande pirâmide do rei Khufu. Então, o Egito é um lugar muito fascinante e muito importante de ser conhecido e estudado. O governo no Egito era basicamente teocrático. Como assim, Gustavo? Quer dizer que o rei, o supremo, governava a partir da religião. Quer dizer que o seguinte, o faraó, que é o rei do Egito, ele é considerado ali naquele lugar um deus. Ele não é apenas um comandante, um presidente, não, ele é considerado também uma divindade. Quando ele morre, o seu sucessor é também uma divindade. E assim, a sucessão dos faraós garante não é, a divindade no governo do Egito. A religião no Egito é muito interessante. O povo do Egito era politeísta. O que significa isso? Significa que eles acreditavam em vários deuses. Né? Como assim? Eles não achavam que havia apenas um Deus que criou tudo, não. Eles achavam que a natureza tem tantas expressões, né? E cada expressão da natureza eles consideravam como uma força divina, ou seja, um Deus. Então tinha um Deus para tudo. E não tinha limitação de deuses. Tinham deuses das tempestades, deuses das enchentes, Deus do sol, Deus da lua, Deus do amor, Deus da guerra. Não é? E a representação desses deuses era de uma forma muito interessante. Eles eram meio homem e meio animal, eles eram antropozoomórficos. Podiam ser representados como animal, podiam ser representados meio a meio e também representados como homens, como seres humanos.
E o povo do Egito tinha uma crença absoluta na vida após a morte. Eles acreditavam na reencarnação e em vários outros mistérios que se perderam aí quando, pouco depois de Cristo, a civilização do Egito desapareceu. Hoje nós não temos no Egito descendentes dos egípcios. Ninguém sabe exatamente qual foi essa diáspora, para onde foram aqueles povos puros daquela cultura egípcia. As ditas pirâmides do Egito, existe hoje um revisionismo da história, porque muita gente discute a antiga teoria de que as pirâmides, sobretudo as 3 pirâmides de Gizé, eram realmente túmulos de Faraó. Eu mesmo já acreditei nessa teoria, já divulguei essa teoria, mas hoje eu quero colocar um ponto de interrogação. Para que foram construídas as pirâmides? Não existe um consenso. Sobre as pirâmides existem mais perguntas do que respostas. Por que hoje não se acredita mais de que elas eram túmulos? Primeiro porque nunca foi encontrado um corpo de Faraó dentro da pirâmide. Então é a primeira refutação dos que duvidam dessa ideia. Outro problema é que todos os túmulos onde realmente haviam múmias, eles eram trabalhados, as paredes, haviam escritos nas paredes, e nas pirâmides, nas grandes pirâmides, não existe nada impresso, não existe nada semelhante a um túmulo, nada que lembrasse a um túmulo. Dizem até que quem disse que a pirâmide de Quéops é do faraó Khufu, foi o seu explorador e que partiu de uma teoria de que ele teria pintado na parede o nome desse faraó. Então não se tem ideia mesmo nem de para quê, nem de quando foram construídas as pirâmides. A única coisa que a gente sabe é que muito possivelmente elas eram cobertas com uma camada que as deixava praticamente brilhante à luz do sol, e o topo da grande pirâmide de Gizé, ele era todo de ouro. Para que fizeram isso? Não sabemos. Cada pedra daquela é do tamanho de um carro, pessoal. Ali naquela região do deserto não existiam pedreiras. De onde eles trouxeram essas pedras? Como eles trouxeram essas pedras? São mistérios que ainda não estão revelados e ainda não estão completamente explicados. Uma outra curiosidade, as 3 pirâmides de Gizé, o topo delas está alinhado certinho com a constelação de Órion, com 3 estrelas no céu. Essa mesma posição de pirâmides você vai encontrar na América, você vai encontrar em vários lugares antigos que não tem conexão nenhuma. Quem ensinou para esse povo essas localizações e quem que mediu para eles, para do céu fazer na Terra uma cópia exata dessa distância? Outro mistério. E a grande dúvida que fica sobre esse assunto: para quê? Se a gente chegar à conclusão de que não tinha faraó, não tinha múmia, para que fizeram as pirâmides? Sobre a mumificação, os egípcios desenvolveram uma técnica sensacional de mumificação. Ou seja, existem múmias que foram encontradas há pouco tempo, que estão em museus até hoje e que têm mais de 2000 anos que estão ali, corpos, né, que não se decompuseram devido ao processo de mumificação. Os egípcios retiravam os órgãos internos, colocavam em talhas, em coisas de barro, e o corpo eles dissecavam, punham em produtos químicos e enfaixavam para depois colocar nos sarcófagos. E hoje nós temos aí, podemos ver no Museu do Louvre e em vários outros lugares, múmias que parece que morreram há pouco tempo e são lá do Egito Antigo. É isso aí, pessoal, assim termina a teleaula de hoje. Eu espero realmente que você tenha gostado. E como é de praxe, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite
Para quem é de boa noite, eu me despeço do Dom Cirilo. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima. Tchau!